Vladimir Putin garante: a Rússia não precisa utilizar suas armas nucleares para vencer a Ucrânia. Além disso, avanço de parlamentares de extrema-direita nas eleições do último final de semana no Parlamento Europeu é uma ótima notícia. Adivinha para quem? Isso mesmo, para a Rússia. Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dá uma olhada aqui, manchete da sexta-feira, dia 7 de junho. Putin diz que Rússia não precisa usar armas nucleares para vencer a Ucrânia. Vamos entender. Essa declaração é o sinal mais forte do Kremlin de que o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial não se transformará em guerra nuclear. A declaração veio em resposta a uma pergunta de Sergei Karaganov, influente analista russo, que perguntou se o presidente deveria apontar uma pistola nuclear para a têmpora do Ocidente em relação à Ucrânia. E aí Putin respondeu, dá uma olhada. O uso é possível em caso excepcional, o uso dessas armas nucleares, no caso de uma ameaça à soberania e à integridade territorial do país. Não creio que esse caso tenha ocorrido. Não há necessidade de alterarmos nossa doutrina nuclear, disse Putin ao Fórum Econômico Internacional realizado na última semana em São Petersburgo. Lembrando que essa doutrina nuclear a que ele faz referência aqui, pessoal, é uma espécie de documento, é o regimento, é aquilo que estabelece as regras sobre como o presidente russo deve ou não fazer uso de armas nucleares e também as condições para que isso ocorra. Basicamente, são duas as condições para que a Rússia utilize armas nucleares. A primeira é caso a Rússia sofra um ataque nuclear. Isto é, numa situação em que a Rússia seja atacada pelo inimigo com armas nucleares, então a Rússia tem o direito de contra-atacar, de se defender utilizando esse tipo de armamento. Então essa é a primeira condição. A segunda condição para que essas armas sejam usadas é em caso de ameaça à soberania, à integridade territorial dos russos. Caso os russos estejam ameaçados a perder o seu território ou parte do seu território, aí essas armas também poderiam ser utilizadas de acordo com essa doutrina. É exatamente isso que Putin diz que atualmente não ocorre. Por isso, a não necessidade de utilizar essas armas. Além disso, Putin comentou também sobre a fragilidade militar da Europa como um todo. Olha isso aqui. Putin ainda fez um aviso aos países europeus que têm apoiado a Ucrânia. A Rússia tem muito mais armas nucleares táticas do que há no continente europeu, mesmo que os Estados Unidos tragam as suas. Aqui ele faz referência a armas nucleares táticas, que são armas nucleares que não têm a mesma capacidade de destruição que as chamadas armas nucleares de destruição em massa. Ou seja, essas nucleares táticas, elas são voltadas para atingirem alvos de maneira mais pontual e com danos mais limitados, mas ainda assim não deixam de ser aí um tipo de armamento poderoso. Putin complementa, a Europa não possui um sistema de alerta precoce desenvolvido, acrescentou. Nesse sentido, eles, os europeus, estão mais ou menos indefesos. O que não deixa de fazer sentido, pessoal. A Europa, de uma maneira geral, desde o final da Segunda Guerra, foi meio que os europeus imaginaram que não haveria mais guerra. A Segunda Guerra ela foi tão devastadora para a Europa que o pós-guerra parecia ser um momento ali em que os europeus estavam numa situação em que a guerra era algo impensável. Ou seja, imaginava-se que o continente e o mundo mergulharia num período ali de longa paz e que os riscos de uma nova guerra de proporções mundiais era algo cada vez mais distante. Então isso fez com que a maioria dos países europeus quase não mais investissem em forças armadas, quase não mais investissem em desenvolvimento, em compra de armas. Isso quer dizer então que, de verdade, a Europa, desconsiderando, por exemplo, um eventual apoio dado pelos Estados Unidos, a Europa não teria capacidade de se defender contra um ataque de grande dimensão promovido pela Rússia, por exemplo. Isso se levarmos em conta principalmente a questão do armamento nuclear. A Rússia, todos sabem, né? Junto com os Estados Unidos, é uma das maiores potências nucleares do mundo. E justamente por conta dessa fragilidade militar dos europeus, olha essas últimas manchetes aqui, dos últimos meses aí que eu selecionei. Olha, por exemplo, essa de fevereiro. Europa não consegue se defender sozinha, disse chefe da OTAN. Stoltenberg recorre a essa obviedade para criticar a ameaça de Trump à aliança militar e defender gastos. Aqui fazendo referência a várias declarações que o Donald Trump, muito provavelmente mais uma vez presidente dos Estados Unidos a partir do ano que vem,
Ele já fez aí ao longo dos últimos meses muitas declarações ameaçando cortar apoio militar por parte dos Estados Unidos a países europeus. Olha essa outra, ó, de maio, mais recente. Como gastos com defesa vêm explodindo na Europa. Ou seja, justamente em função da Europa ter enxergado essa fragilidade do ponto de vista militar, muitos países têm aumentado vertiginosamente, nos últimos meses, os investimentos em defesa. É isso que afirma aí a manchete. Essa outra manchete de ontem, dia 9, ó. Europa discute obrigatoriedade do serviço militar após guerra na Ucrânia. Na maioria dos países europeus, o serviço militar não é obrigatório. No Brasil, por exemplo, é obrigatório para homens, né? Aos 18 anos. Na Europa, isso não é, pelo menos não na maioria. Dá uma olhada. A Europa voltou a discutir a obrigatoriedade do serviço militar em meio a temores de novos conflitos na região e a possibilidade da eleição de Trump nos Estados Unidos, que ameaça não proteger aliados da OTAN contra a Rússia. Então é por isso que, de certa forma, Putin tem razão quando afirma que a Europa vive aí uma situação de fragilidade. É um continente, de uma maneira geral, com uma baixa capacidade de se defender numa eventual guerra de maior dimensão. Beleza, isso aí? Escreve para mim o que você pensa sobre isso. Continuando, meu povo. Aqui, ó, mais uma vez quero falar da máquina de propaganda dos russos. Por vezes eu coloco aqui nos meus vídeos declarações que são feitas por representantes do governo russo. Ou o Putin fala alguma coisa, ou o porta-voz fala alguma coisa, ou o ministro das Relações Exteriores fala outra coisa. Aqui, ó, interessante é que a Rússia tem feito uso também da sua mídia oficial, dos canais de TV, por exemplo, que são estatais. Esse moço, por exemplo, é o Volodymyr Solovyov. Ele é apresentador em um canal de TV estatal russa. E aí, no último final de semana, ele foi indagado sobre as constantes ameaças que o governo russo faz ao Ocidente e se isso não passaria de um blefe. Perguntaram para ele, né? Mas isso não é um blefe? A Rússia não fala só para causar medo? E ele respondeu mais ou menos o seguinte, ó. No Ocidente, alguns dirão que isso é um blefe. Isso o quê? Essas ameaças que os russos fazem, né? É sempre um blefe, até o momento que não for um blefe, respondeu Solovyov. Você pode continuar pensando que a Rússia está blefando, então um dia não haverá mais Grã-Bretanha para rir. Ó, pesado aqui, hein? Aqui ele indiretamente falou em destruição da Grã-Bretanha, né? E ele complementa. Nunca tente cutucar o urso russo pensando, ah, é um gatinho, podemos brincar com ele, finalizou aí o Solovyov. Ou seja, pessoal, ainda que esse moço não seja um representante oficial do governo russo, a Rússia acaba se utilizando também desses canais indiretos, nesse caso aqui literalmente um canal de TV estatal russo, para mandar recados ao Ocidente. E normalmente é assim, né? Quem joga aí cartas sabe, por exemplo, que o blefe faz parte de um jogo, até o momento que o blefe deixa de ser blefe e passa a ser uma ação concreta. Então, assim, acho que jamais podemos descartar o poderio bélico dos russos e as ameaças que vêm da Rússia. Acho que isso é algo que dificilmente alguém discorda, né? Porque por mais que a Rússia não seja uma potência militar no mesmo nível, por exemplo, que os Estados Unidos, não podemos descartar o poder bélico dos russos, sobretudo em função da grande capacidade nuclear que o país tem. Beleza, beleza? E aqui para finalizar, pessoal, nesse domingo terminou lá na Europa as eleições para o Parlamento Europeu. E mais uma vez, o que se observou? Um grande avanço dos políticos, né, de partidos de extrema direita, que garantiram ainda mais assentos nessa eleição de agora no Legislativo da Europa. A maioria desses legisladores, desses parlamentares, continuam sendo representantes aí do espectro centrista da política, mas é inegável o avanço que a ultradireita, a extrema-direita tem tido. E aí dá uma olhada, ó. Rússia diz que acompanha com atenção vitória da ultradireita na Europa e na França. Aqui uma referência à França, porque entre os eleitores franceses, a maioria dos eleitores franceses que foram às urnas elegeram parlamentares para o Parlamento Europeu, representantes aí da extrema-direita. Foi uma grande vitória, por exemplo, na França, da líder da oposição ao atual presidente Emmanuel Macron, que é a Marine Le Pen.
Tanto é que o presidente Macron ele anunciou ontem mesmo a dissolução do parlamento francês e a convocação de novas eleições. A Constituição dá esse direito, dá essa prerrogativa ao presidente. Então isso demonstra um avanço da extrema-direita também na Europa. E aí quem está gostando muito disso provavelmente são os russos. Por quê? Porque, de um modo geral, a extrema-direita, ou representantes da extrema-direita, têm um posicionamento muito mais crítico ao apoio europeu à Ucrânia e, em alguns casos, se coloca inclusive do lado dos russos, ou em apoio, ou quando não apoiando diretamente as ações russas na Ucrânia, se colocam aí como neutros ou como menos críticos a essas ações. Dá uma olhada. O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que acompanha com atenção a ascensão dos partidos de extrema-direita, frequentemente considerados favoráveis à Rússia, na Europa e na França após eleições europeias. Olha o que disse o Dmitry Peskov, porta-voz da Rússia. A maioria no parlamento europeu será pró-Europa e pró-Ucrânia, mas podemos ver a dinâmica dos partidos de direita, que ganham popularidade, disse o porta-voz do presidente russo Dmitry Peskov. Parece que com o tempo os partidos de direita estarão colados dos partidos pró-europeus e acompanhamos este processo com atenção. Aqui eu acho que ele gostaria de ter dito, acompanhamos esse processo com satisfação. Mas aí, para não deixar tão na cara, né, que eles ficaram contentes com esse resultado, ele falou de maneira aí mais comedida. E no último vídeo, inclusive, no vídeo de sexta-feira, eu falei, por exemplo, sobre as críticas que o vice-primeiro-ministro da Itália fez ao Emmanuel Macron. O vice-primeiro-ministro da Itália, que é representante de um governo na Itália que é de extrema-direita. Portanto, muito crítico ao apoio da OTAN, por exemplo, ao apoio de países europeus à Ucrânia. Então isso confirma como o avanço dessa extrema-direita pode ser sim benéfico aos russos. Da mesma forma que muita gente fala que uma reeleição ou uma nova eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos pode também ser algo aí que esteja sendo aguardado com muita expectativa e torcida por parte da Rússia. Porque, como eu mencionei anteriormente no vídeo, Trump já fez declarações de que, se eleito, vai cortar a ajuda militar à Ucrânia, por exemplo, e que vai resolver a guerra no dia seguinte à tomada de posse. Vamos acompanhar para ver se de fato essas promessas, essas ameaças aí feitas pelo Trump se cumprirão, se é que ele será de fato eleito, precisamos aguardar. Valeu, meu povo, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, comenta e te espero nos próximos. Um forte abraço e até lá. Valeu!